Olá, amigo internauta, leitor do Diário de Suzano. Eu sou a apresentadora Isabelle Santini e está começando mais um quadro do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Nesse vídeo, eu falei com o Dr. Jaime Teles, ele que é especialista em cirurgia bariátrica e realiza os seus atendimentos na Suzan Clean aqui em Suzano. Se você quer conferir, se você tem alguma dúvida ou se você acha que é um candidato para realizar essa cirurgia, vem conferir o vídeo que está bem legal. Todas as suas dúvidas vão ser esclarecidas e sanadas. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo nosso portal, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada! Olá, amigo internauta, leitor do Diário de Suzano. Está começando mais um quadro do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Hoje o meu convidado é o Dr. Jaime Teles. Ele é médico na Suzan Clean, especialista em cirurgia bariátrica. Ele vai explicar pra gente como funciona, quais são os métodos, o que o paciente deve ou não deve fazer depois da cirurgia. Vem conferir que tá bem legal. Primeiramente, Dr. Jaime, gostaria de agradecer a sua presença. E explica pra gente como que funciona a cirurgia bariátrica, o que ela é, para tirar essas dúvidas pro nosso amigo internauta. Desde já agradeço então o convite, tá? Para estar aqui, podendo tirar algumas dúvidas, né, dos internautas aí por ventura que tenham sobre a cirurgia bariátrica. O nome baros quer dizer peso. Então é um procedimento cirúrgico para ser realizado em paciente que tem obesidade. Obesidade, para começar, teria que definir. A obesidade seria o acúmulo de tecido gorduroso no organismo de uma pessoa, onde esse acúmulo gorduroso pode ser em números, né? Você pode ter um peso excessivo, você comentar como o paciente tem essa obesidade, como também, dependendo de acumular essa gordura, ela pode trazer malefícios para a saúde, como hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que seria o colesterol elevado, e por aí vai. Então é uma cirurgia hoje, tem hoje no Brasil 4 cirurgias liberadas para serem feitas com relação à bariátrica, com relação à obesidade mórbida. Né? Então a gente primeiro teria que classificar, sendo que a obesidade mórbida, ela teria que ser um paciente que ele pesasse 40 quilos acima do peso ideal, ou já com índice de massa corpórea, né, que a gente define como acima de 40, quando você divide o peso pela altura ao quadrado, esse resultado se dá um número acima de 40, ele é um índice que tem como, teoricamente, se ele já tentou o tratamento clínico pelo tempo adequado e vem indicado muitas vezes pelo seu clínico, pelo seu endócrino, é um paciente que possa fazer a cirurgia. Ou quando ele tem um índice menor, de 35 para cima, que porventura, junto com esse índice menor, você tem doenças associadas. Seria essa diabetes, as artroses, a hernia de disco, problemas que realmente afetem a saúde dele e que ele teria muito benefício com a cirurgia, tá certo? Então, esses seriam os procedimentos que a gente tem. Abaixo desse índice de 35, você vai ter o paciente que ele pode ainda ser classificado como obeso, mas seria uma obesidade leve, e que aí não estaria indicado o procedimento cirúrgico para ele, então estaria indicado só mudança comportamental, né, e tratamento clínico, vamos dizer assim, e os abaixo disso até 25, de 25 a 30, que seria o sobrepeso, que é onde a grande maioria está. Você ter uma ideia, assim, hoje no Brasil nós temos na população mais de 50% da população com sobrepeso, tá, de 52% a 55%, desses 20% já são obesos, tá? E já tendo indicação para cirurgia, a gente tem hoje por volta de 4, 5, 10% até, às vezes, dependendo do estado. Tá? Então, os 4% a gente tem de indicação. Então, são muitos pacientes candidatos à cirurgia. Hoje, em fila, você teria mais ou menos uns 4 milhões de pessoas para operar de obesidade. Muita gente. Você tem uma ideia que você opera 100 mil pacientes ao ano, para você suprir esses 4 milhões que você tem hoje com indicação, fila, né? Olha o tempo, divide 4 milhões por 100, você vai ver quanto tempo vai ter, quantos cirurgiões vão ter que ser realizados, quantos anos vai, até você findar essa fila, que cada vez é crescente. A gente diz que é uma epidemia do terceiro milênio, né? Então, junto com ela, vem todas essas doenças que matam. Se você pensar em diabetes com hipertensão, é causa de mais de 80% de morte. E se elas estão associadas à obesidade, se você conseguir tratar a obesidade, você está, vamos dizer assim, aumentando a sobrevida desse pessoal e melhorando a qualidade de vida, porque eles não vão ter essas doenças. Com certeza. E como que é feita essa avaliação do paciente? Quando ele chega para você, ele fala que quer realizar a cirurgia, como que você faz essa avaliação dele? O paciente, normalmente, ele vem encaminhado por um clínico,
né, para o cirurgião, ou muitas vezes quando a gente está com dificuldade, vamos dizer, atender esse paciente ainda, a gente tem especialistas na clínica, que até são clínicos bariátricos também, que já atendem esse paciente para adiantar o processo muitas vezes dele. Mas a ideia seja que eles já tenham pelo menos uns 2 anos de obesidade e tenham tentado pelo menos o tratamento por 1 ano. Se eles tiverem insucesso e não resolver o problema, eles normalmente são encaminhados para a gente. É lógico que muitas vezes você vê nos pacientes extremamente pesados e que não tem como comprovar esse tempo, mas você vê que eles têm indicação cirúrgica, que eles já estão tendo problemas com esse peso, você praticamente atende, faz um questionário com ele, que seria o que a gente chama de anamnese, entende esse paciente, principalmente sobre o problema da obesidade, e já o encaminha para a equipe multidisciplinar da clínica. Enquanto ele vai fazendo os exames pré-operatórios, que seria um protocolo com vários exames, endoscopia, exame de coração e tudo, ele já vai estar passando principalmente com a nutricionista e psicóloga para entendê-lo e já começar a prepará-lo para o dia, vamos dizer assim, para o futuro. Né? Uhum. Tem todo esse processo. Vai de 1 a 3 meses na nossa clínica para o paciente ficar pronto para a cirurgia. E os benefícios que a cirurgia bariátrica oferece? Você comentou da melhoria da qualidade de vida, o possível desaparecimento aí de doenças como diabetes, hipertensão, e o que mais que ela pode oferecer para o paciente? Olha, você tem que imaginar tempo de sobrevida, né? A gente vai viver mais e com qualidade de vida. A gente vai poder aposentar um dia, querer conhecer a montanha, mas subir lá em cima para ver a montanha lá de cima. Não vai ficar lá de baixo perguntando como ela é, né? Como ela está. Mas a cirurgia realmente ela vem, primeiro, pensando, porque muitos pacientes ainda não desenvolveram essas doenças, mas você vê que tempo eles vão acabar desenvolvendo, tá? Então você muitas vezes age profilaticamente, inibindo ou prevenindo ele dessas possíveis doenças, seja hipertenso, seja diabético. Muitas vezes você já pega os pacientes com sequela desses problemas. Então, às vezes você consegue fazer com que eles não passem por tais problemas, né? Esse é um dos benefícios. Outra qualidade de vida que você comentou, né? Tem coisas que a gente não valoriza, mas eles valorizam, você entendeu? Desde você poder sentar numa poltrona como todo mundo, desde você entrar numa filinha do ônibus ou do avião, seja onde for, e ninguém ficar te olhando meio diferente, né? Aquela autoestima dele autoestima, também, né? Aquilo de você poder colocar aquela roupinha e caber, aquilo de você ir no lugar e você gostar daquela roupa e perguntar e a pessoa fala, tem o seu número. Do que aqui não é para você, não. Né? Aqui tem para você aquele lado de lá. Quer dizer, você vai escolher o que tem, não o que você gosta muitas vezes, né? Então, tudo isso, vamos dizer, a gente percebe isso nos pacientes que a gente faz. E muitos até, algumas mulheres, por exemplo, vão ter uma chance de poder engravidar futuramente, porque elas têm o que chama de amenorreia, não conseguem menstruar, pelo problema da obesidade e o problema que a obesidade traz da parte clínica e principalmente do funcionamento dos ovários, com a ovulação delas, e elas não conseguem engravidar. Você opera uma paciente dessa, você traz ela para uma possível realização de um sonho que seria engravidar futuramente. Então a mulher ela pode engravidar depois da cirurgia bariátrica? Certeza. O que a gente recomenda é que o paciente que faça a cirurgia bariátrica, a mulher no caso, que ela acompanhe com a gente, além do suplemento vitamínico que ela vai ter que estar tomando o tempo todo, acho que o importante para ela é saber que ela teria que aguardar a liberação do cirurgião e da equipe para ela passar depois com o seu ginecologista e começar a programar. Se ela operar depois de 1 ano e meio, se ela engravidar depois de 1 ano e meio, 18 meses que ela fez a bariátrica, ela tem a mesma chance de complicar como uma pessoa normalzinha de peso, saudável de peso. E muito menor do que uma paciente obesa que não tem operado. Você entendeu? Bom esperar esses 18 meses. Esse tempinho aí, né? Bom, e muita gente tem dificuldade depois da cirurgia. Eu queria que você explicasse como que o paciente pode não ganhar peso depois da cirurgia, depois que ele realiza todo o tratamento, como que é feito? Primeira coisa, ele precisa perder o peso. Porque ele veio para lá para perder o peso. Exatamente. Né? A maioria veio para perder o peso, mas não tem qualidade de vida. A gente tem que trabalhar sempre pensando o que a gente busca no paciente desse, quando você opera. Você busca o quê? Que ele perca o peso em gorduras, não em músculo e água. Ele se mantenha bem clinicamente, resolvendo as doenças previamente que ele tinha e não tendo outras que vão ser causadas pela cirurgia. Entendeu? Para isso, ele tem que ter noção que ele tem que ter a suplementação vitamínica. Né? Você vai trazer ele para uma possibilidade também agora da volta
a parte profissional, a atividade dele, o convívio social e tudo, né? Então, a gente tem essa situação visando uma cirurgia que a gente imagina que seja uma cirurgia, vamos dizer, adequada ou aquela que seria a cirurgia modelo, tá certo? E que ele não volte a reganhar peso, pelo menos no futuro não próximo. O que a gente vê é que os pacientes ficam bem durante os 2 primeiros anos. Por isso que é importante eles entenderem que, de qualquer jeito, não importa, a cirurgia é um método, vamos dizer, seria um tratamento a mais que eles têm, que talvez seja o mais efetivo e o mais duradouro. Certo. Mas a doença, obesidade, é uma doença crônica. E como qualquer doença crônica, se você para de tomar o remédio, você recai e volta a ter o problema. Além dos vícios que o paciente apresenta. Exatamente. Também, né? Se você é um diabético ou hipertenso, se você toma o remédio, você está controlado. Se você não toma, você vai ter o problema, vai voltar. A mesma coisa a obesidade. Ele operou, ele entendeu, e ele consegue, vamos dizer assim, se adequar a gente chama tríade, mas tem até um quarto elemento. Reeducação alimentar. Um dos mais importantes. Saber que ele tem que comer saudavelmente, o que tem mais fibra e o que não dê tanta caloria fácil para ele. Com certeza. A cirurgia, se ele abusar muito, ele até passa mal, né? Mas depois, com o tempo, o organismo é inteligente, a pessoa começa a aceitar. A reeducação física. Ele perdendo peso, ele tem que manter o físico dele, porque senão ele vai perder mais. Exatamente. Né? Não só para perder peso, mas para manter. Porque quando você perde massa, você pode perder massa gorda e massa magra. Para você se manter bem com a sua massa magra e perder menos no começo e depois manter ela bem, até para você se manter ao peso, você tem que ter essa reeducação física. A gente comenta uma reeducação psicológica. Você tem que ser equilibrado emocionalmente. Então, se o seu namorado te deu fora, você não vai por isso descontar na comida, descontar em nada, trabalhar bem compulsão, né? E por aí vai. Se a vida da gente nos traz alguns problemas, a gente vai ter que saber lidar com os problemas, e todos temos, né? Então, praticamente, é o que a gente comenta. Eu, quando comentei a quarta, eu deixo, vamos dizer assim, mais para os espiritualistas, os mais religiosos, e você também, religiosamente, espiritualmente, você está bem. Tá? Isso aí seria uma quarta. Mas a tríade é importante. Então não adianta você operar esse paciente se ele não voltar a fazer esse beabá. Essa tríade que eu comentei. Ele tem que colaborar também. Ele tem que colaborar e lembrar da parte nutricional, psicológica e física. Sabendo que ele vai ser acompanhado na nossa clínica desde o momento que ele entra. Tá? A família dele também vai ser envolvida. Ele é comprometido, mas a família é envolvida. Todo mundo em prol deles. Então, se ele conseguir entender isso e se manter bem, teoricamente ele vai estar melhorado da sua doença por muitos anos, quem sabe o resto da vida. Mas ele não é o cara que você pode falar, ele não é assim, ele está assim. Então, para ele continuar, ele precisa estar sempre fazendo aquilo. E a suplementação vitamínica é adequada para você, pelo menos os 2 primeiros anos, bem adequada. Não é necessário para o resto da vida, sim. Então, isso é muito empírico. Cada ano que você vai no congresso, tem discussões. Você entendeu? A gente percebe que muita gente fica até mais... O homem, por exemplo, ele não tem, vamos dizer assim, as necessidades que a mulher tem, porque a mulher menstrua todo mês, tem o cuidado do ferro. Ela tem a época da menopausa que vem, então tem o problema da osteoporose e tudo, que vem tudo no momento, então ela se afeta mais. Mas o ideal seria que eles suplementassem bem durante os 2 primeiros anos e depois acompanhasse a clínica, ou a pessoa, no caso seria o endócrino, porque ele manda o paciente para a gente, mas ele vai receber depois. Aí o endócrino acompanhasse e mantivesse ele com uma suplementação vitamínica adequada, sabendo que dependendo do tipo da cirurgia que ele fez, que eu falei, a primeira pergunta que você fez para mim, eu acabei não respondendo dela. Dependendo do tipo de cirurgia que você fez, você precisa de mais ou menos suplementação. Você entendeu? Né? Quando você me perguntou das cirurgias, temos 4 cirurgias. Tá? Uma que a gente chama só restritiva, que você só mexe no estômago, teoricamente. Você deixa o estômago fininho, slim. Você não mexe com o intestino. Então, você causa um problema que a gente chama de restritivo. Restringe a alimentação do paciente. Perde muito bem peso também. É bem indicado para mulheres mais jovens, que estão na fase menstrual, mas é importante que não deva ter refluxo nem azia para fazer essa cirurgia. A outra seria o padrão ouro, que até hoje está aí, que todo mundo lembra que era a cirurgia de FOB Capella, cirurgia de Capella, e hoje todo mundo fala no bypass. É tudo exemplo, é tudo, quer dizer, sinônimo da mesma cirurgia. Ela é uma cirurgia completa, porque ela restringe o estômago, que é um estômago pequeno,
Ela tem um desvio intestinal também, que não é tão grande, que ajuda na desabsorção. Sim. E ela tem um efeito metabólico devido a esse intestino receber mais rapidamente o alimento lá no finalzinho dele. Então, é uma produção de hormônios intestinais que faz muito bem para a saúde. Então, é uma cirurgia que a gente chama de padrão ouro, porque veio já aí aos 25 anos ou mais já, e até hoje perdura. E ainda é excelência na cirurgia pro cirurgião brasileiro. Sim. E tem outras duas cirurgias que elas são que nem o bypass, só que elas são muito mais desabsortivas. Seria uma chamada Duodenal Switch e outra Scopinaro. Mexeria muito no intestino. Sim. E essa praticamente nós já estamos abolindo por causa desses efeitos. Vocês não trabalham mais com elas, né? Não, gente, fala a verdade, eu nunca fiz elas, porque eu já achei que o brasileiro ele já não come tão bem. Então ele não suportaria uma cirurgia dessa. Mas no sul e fora, na Europa, uma cirurgia que foi muito realizada. Hoje você vê que está entre o sleeve e o bypass as cirurgias mais feitas. E dessas cirurgias mais feitas, na sua opinião, qual que é melhor? Qual que acaba tendo o método mais efetivo para o paciente perder peso? O método, o paciente, ele é o principal. Você pode fazer a melhor cirurgia. Se ele não tiver consciência que ele é o que vai ter que se comprometer e fazer a coisa direitinho, não vai perder com cirurgia nenhuma. Você tem duas opções. A padrão ouro que eu comentei é o bypass. O bypass, certo. Certeza, porque a maioria do paciente obeso tem refluxo. Sim. A maioria queixa de azia, se você for procurar endoscopia, você vai ter o problema. Hoje, você tendo um sleeve, você tem uma cirurgia de exceção, que é uma cirurgia para aqueles que não precisam, de repente, perder tanto mais peso, sim, ou que eles têm algum problema da parte intestinal, com uma doença inflamatória intestinal, né, com umas colites da vida, a retocolite, o Crohn, ou algumas outras problemas que eles vão ter que tomar muitos remédios, então não era bom você mexer no intestino pela absorção desses remédios. Né? Alguns renais crônicos, alguns outros pacientes. Então, eu considero, particularmente, a cirurgia de sleeve uma cirurgia de exceção. Certo. A cirurgia padrão, para mim, é o bypass. Essa é a minha concepção. E quando eu entro num paciente que, por algum motivo, eu não possa realizar o bypass, por causa da parte técnica mesmo, pacientes que operaram muito abdômen, estão com muitas aderências intestinais, então o risco é muito grande, eu tenho a opção do sleeve. Sim. Entendeu? Aí eu transformo. Ou no consultório, quando o paciente vem querendo fazer realmente o sleeve, sim, e não há contraindicação para ele fazer ou para ela fazer o sleeve. Você olha, não tem nenhuma contraindicação. A gente sempre quer trazer o bem. Não adianta você operar uma paciente, por exemplo, de sleeve, porque é a cirurgia, entre aspas, da moda agora, né? Da coqueluche que vem. Sempre falando adequada para aquilo. E depois ela não sai do seu consultório, parece um dragãozinho, de tanta queimação que ela tem. E você comenta, olha, você vai virar um dragãozinho, porque vai ter queimação. Você vai ficar dependente de medicação, que às vezes vai te ajudar bastante, mas às vezes não vai solucionar o tempo todo. Então você tem que imaginar sentindo, né? Exatamente, uma cirurgia que te traga todos os benefícios possíveis e não te cause dano, não te cause problema. Se ela não tinha o problema ou tinha muito leve, você não pode piorar. Você entendeu? Certo. E é isso que a gente às vezes tem dificuldade do paciente entender, mas com o tempo e conversando bem, eles entendem. Entendeu? Porque depois que tem o problema não é fácil. É verdade. E a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria saber se o paciente ele pode beber, pode fumar depois que ele faz a cirurgia bariátrica, ou não é aconselhado? Tudo é permitido, mas nada convém, com aquela coisa que tem, você entendeu? Sim. A bebida alcoólica, principalmente no primeiro ano, até se adaptar e perto do segundo, se você fizer aquela cirurgia que eu te falei do bypass, a absorção dela vai ser muito rápida, porque ela passa pelo estômago muito pequeno e já cai no intestino fino, sem passar por nenhuma, vamos dizer assim, desativação de nada do álcool lá. Certo. Então o cara está tomando álcool puro, entre aspas. Sim. Então, se a pessoa ficava meio pilequezinho, com 2, 3 copinhos de cerveja, agora com meio ela já fica meio balão. Fica meio assim. Do mesmo jeito que ela sai, vamos dizer assim, do prumo mais rápido, ela também pode levar a problemas dos órgãos que vão ter que desativar depois esse álcool. Sim. Seria o pâncreas e o fígado. Então ela pode desenvolver pancreatite e pode desenvolver até cirrose hepática. Então o problema você tem que saber trabalhar e mostrar. Tudo tem que ser equilibrado depois. Quer tomar um cálicezinho de vinho, um pouquinho de vinho? Vai poder, mas é aquele pouquinho. Entendeu? Aquela cervejinha no dia que saiu, é aquele copinho? É aquele copinho. Equilibrado, porque, né? Equilibrado, porque você sabe que por causa da sua absorção, aquele copinho não é bem um copo. Ele significa mais de um copo. Você, né? Ele significa mais para ele, porque ele absorve mais rápido. E também a gente tenta não trazer os pacientes para pensar que isso é permitido, primeiro porque você quer saúde.
Cigarro não é legal, mas não é nem para quem fumou, nem para quem não fumou, tá certo? Vai levar um monte de transtorno. Todos os fumantes sabem que um dia vão parar na vida, mas às vezes é pela dor, isso que é ruim, entendeu? A bebida também, em excesso, não é legal, então ele vai ter que saber que não deve, né? Mas também jogo não é, gastar cartão de crédito do marido também não é, tem muita coisa que não é. Então o que a pessoa tem que ter certeza é que ela tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, quando começa com álcool, por falta de não estar se alimentando bem, ela vai descontar no álcool e acaba tomando mais do que tem, que deveria. Mais danos ao paciente, acaba levando aquela compulsão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com liberações. Certinho. Mais alguma coisa que o doutor gostaria de acrescentar? Fazer um convite para ir até a sua clínica, quem tiver alguma dúvida? Sim, a gente também tem o site, né, da Susan Clean. Também respondemos no Face, estamos lá. Então, as dúvidas que tenham podem ser tiradas por lá. Pacientes que eventualmente não conheçam ou sejam interessados, a gente tem reuniões clínicas lá. A psiquiatria, a nutricionista e a psicóloga, quando os pacientes se engajam para fazer a cirurgia bariátrica, eles têm 2 grupos. Sim. Um grupo de acolhimento para conhecer e para entender onde está entrando, e um grupo familiar para envolver a família. Quer dizer, a Susan Clean está de portas abertas. Eu tenho um consultório aqui em Suzano, um em Mogi também, tá? E operamos aqui na região do Alto Tietê, tá certo? Hoje, não tanto em Suzano, espero que um dia a gente volte a operar muito mais em Suzano. Tá o Santa Maria aí, vamos ver se a gente volta, né? E agora em Mogi das Cruzes, e no Alto Tietê todo, Guarulhos, né? São Paulo, até no Vale do Paraíba a gente opera. Então, a felicidade é essa, são praticamente mais de 3.000 pacientes operados. Legal. E não é pouco não, 3.000 eu acho que é bom, um número bom. Mas eu até brinco, mesmo com esses 3.000, cada cirurgia é uma cirurgia, é nova. Eu sempre aprendo na cirurgia e aprendo com aquele paciente. E a gente ainda não sabe nada de obesidade. Nada. Vocês estão sempre aprendendo, né? Não sabemos nada. Nós estamos aí fazendo. A única coisa que a gente entendeu até agora e deu para perceber é que o bypass é uma excelente cirurgia para tratamento, porque ela está aí os 30 anos que eu te falei, ou mais até, porque o bypass veio da cirurgia que se operava úlcera, e a gente opera isso há mais de 50 anos, 60, então até mais tempo. Mas ela está esse tempo todo e até agora é padrão ouro. Então a gente sabe que ainda não é o melhor tratamento da obesidade. O melhor tratamento realmente vai ser, ainda acho que para o futuro, algo que venha, que nem precisa operar. Mas é o melhor hoje e desses últimos 20 e poucos anos. Não tem outro tão eficaz para o obeso mórbido, né? Aquele que eu te falei, obeso com mais de 40% do peso. Certinho. Tá. Muito obrigada pela presença, doutor. O jornal agradece. Lembrando, amigo internauta, se você quiser acompanhar nossas demais entrevistas, você pode dar uma olhadinha no portal do Diário de Suzano, no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.